Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, queria convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, e vamos meditar na palavra do Senhor. Antes de fazer a leitura, quero dirigir aqui a palavra ao pastor André. Deus abençoe, André, por estar conosco, é um prazer. Os irmãos aqui, as irmãs, da professora da escola dominical, já conheceram o nosso irmão na formação da escola dominical, e eu conheci o pastor ali ainda em Pombal, e ele e a esposa, a irmã Daniela, e eles foram uma bênção ali para nós quando estávamos ali em Pombal. Muito nos ajudou com o trabalho das crianças. É um ministério voltado para as crianças, por isso que ele já até perdeu o cabelo por causa das crianças. Mas é o ministério que ele tem com as crianças, e ele e a esposa têm trabalhado, têm servido ao Senhor nessa área, e é uma bênção, e nós somos testemunho daquilo que Deus tem feito através deles. E agora estão aqui mais perto, estão aqui no Cavoeiro, na Igreja Internacional de Cavoeiro. E nós somos gratos pela vida deles. Então, eu queria convidar os irmãos para ler a partir do versículo 11. É um texto bíblico e uma passagem bíblica muito conhecida da igreja. E talvez você que nos ouve através da internet, talvez aqui, você que esteja aqui pela primeira vez, talvez não seja do seu conhecimento essa passagem que vou ler, mas é uma passagem que, embora o texto começa com uma grande desilusão para uma família, termina com uma esperança, que nessa noite gostaria de compartilhar com os irmãos, que em Cristo Jesus, conforme nós temos ouvido durante todo o nosso tempo, ao ler a palavra de Deus, em Cristo há sempre esperança. Dizem que a esperança é a última que morre, mas não é verdade, a esperança nunca morre. E Jesus é a resposta, é a solução para todos os problemas. E talvez nessa noite você esteja a sofrer por uma pressão que talvez você pense, eu acho que não tem mais esperança, acho que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer que você está diante de Deus, o Deus que tudo pode, o Deus do impossível, o Deus que faz com que as pessoas que não têm mais esperança possam passar a viver uma novidade de vida. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois ir ele, Jesus, à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Meus amados irmãos, eu falei que ia falar sobre esperança, e é sobre este tema que eu gostaria de compartilhar esse texto, porque quando Jesus chegou na cidade de Naim, e até aproveito para tirar aqui alguma confusão, talvez, que as pessoas podem pensar, e nós até usamos, às vezes, brincar com essa passagem, de determinado assunto dessa passagem, porque algumas pessoas dizem assim, olha, lembra daquela passagem que o filho da viúva lá do Naim, mas o Naim não era o marido da mulher, Naim era o nome da cidade. Então, não é uma brincadeira, as pessoas dizem, olha, estava lá. E até o outro que achava que Jesus era músico.
Achava que Jesus era músico e acreditava que Jesus, o louvor, ele tocava tão bem que até ressuscitava os mortos. E diz que Jesus tocou o esquife e o morto ressuscitou. Não, o esquife era um caixão de madeira, não era um instrumento musical. E, embora Jesus era o Senhor do louvor, mas ele não era músico aqui nesse sentido. A verdade é que, quando Jesus chegou nessa cidade chamada Naim, aquela cidade estava em luto. Havia uma tristeza muito grande naquela cidade. E nós estamos falando há mais de 2000 anos atrás, a pensar uma cidade pequena, mas uma cidade onde a notícia dessa fatalidade que atingiu essa família havia mexido com os sentimentos das pessoas, com o coração das pessoas, com os familiares, com os amigos mais próximos. A verdade é que a Bíblia diz que existia uma multidão naquela cidade, referindo-se a um grande número de pessoas que estavam ali compartilhando da dor, do sofrimento dessa senhora, que a Bíblia não cita o nome, por causa da perda que ela teve do seu único filho. Ela era viúva e mãe de um único filho. E diz que, num determinado dia, também a Bíblia Sagrada não registra a causa da sua morte, não diz que ele ficou tanto tempo doente e sofreu, nada disso. A Bíblia só registra o fato de que, após cumprir todas as formalidades para o sepultamento, essa mãe, que perdera o seu único filho, estava indo para o cemitério para sepultar o seu filho. Nós sabemos que esse era um momento de dor, um momento de sofrimento. Todos nós temos famílias, sabemos quando nós perdemos um ente querido nosso, nós sentimos, e somos humanos, sentimos dor da separação, sentimos o dor da perda das pessoas que nós amamos, e certamente é um momento muito complicado. Quando nasce uma criança, nós ficamos todos alegres, muda a vida de todo mundo. Uma criança, quando chega numa casa, faz os tios, os avós, os pais, ficam todos, os avós então, né, irmã Cristina, ficam todos babados por causa das crianças. É uma coisa tremenda quando chega uma criança. Muda a rotina das pessoas. Mas, então, é um momento de muita alegria. A chegada de uma criança é um momento de muita alegria. Eu ouvi a irmã Luísa, da testemunha aqui, da pregadora, que foi rejeitada pelo pai, e certamente um momento de sofrimento para essa moça, e cresceu sabendo dessa rejeição, mas, como ouvimos, ela teve um encontro com Jesus e Jesus mudou a história dela. E é isso que Jesus faz. Onde há tristeza, onde há esses desencantos da vida, o Senhor traz vida, e vida é abundante, e muda as pessoas. E há sempre esperança em Cristo para que possa fazer essa mudança. E nessa cidade, essa mulher, essa viúva, e eu acredito que, por ser o costume da época, certamente passou-se alguns dias para que fizesse o chamado o velório, e eu não sei se os irmãos já pararam para pensar, porque ninguém gosta de pensar muito na morte. Mas, primeiro, que a morte não avisa a hora que vem. Ela costuma mandar alguns recados, mas ela não fala exatamente a hora que vem. Ela manda alguns recados. Ela pega o telemóvel, manda umas mensagens, e as pessoas dizem, será que hora que ela vem? Porque sente-se alguma coisa, ela manda algumas mensagens, mas ela não fala exatamente a hora. E as pessoas não gostam de falar disso, mas morrer é importante também. E nós precisamos estar preparados para morrer. O problema não é morrer, o problema é não estar preparado para a morte. E embora as pessoas dizem, eu estou preparado, a gente sabe que ninguém gosta de falar muito da morte, mas a morte, no caso aqui, ela não avisou a essa família, certamente, a hora que viria, mas chegou lá. E quando chegou na casa dessa mulher, o sofrimento dela foi muito grande, e eu imagino que já tive experiência de receber um recado e uma notícia, ou um telefonema, ou uma mensagem, um aviso de uma forma, talvez até pessoalmente, já recebi recado, dizer assim, olha, morreu fulano de tal. Eu lembro quando recebi o recado da morte da minha mãe, e embora eu não estava preparado para ouvir aquilo, eu não queria ver minha mãe falecer.
E eu soube, na hora que soube, aquilo mexe com a cabeça da gente, a gente lembra, começa a pensar, e humanamente nós pensamos, nunca mais vou ver minha mãe. E eu comecei a lembrar que era certo que um dia ela iria morrer, mas eu não queria que fosse naquele tempo. Então, mas nós não gostamos desse momento. É um momento assim que traz alguma dificuldade para nós. Lembro também quando meu pai faleceu, também, embora eu sabia que a qualquer dia ele ia falecer, mas eu não queria que fosse naquele dia, nunca estava preparado. A gente sempre quer tê-lo mais conosco, nossos familiares. E essa mulher, ela teve, o estado dela, eu penso que foi muito maior do que o meu quando soube da morte do meu pai e da minha mãe. Ela perdeu o seu filho e parece que há uma afinidade maior entre a mãe e o filho. E parece que os pais parece que são mais durões, mas a mãe e filho, acho que foi uma dor muito grande, um sofrimento muito grande para ela. E ela cumpriu todo ali aquele ritual do funeral. E para ela, na mente dela, no coração dela, a somada àquela dor que ela sentia, ela diz, nunca mais verei o meu filho. Talvez ela tinha idealizado muitas coisas para o seu filho. Talvez ela tinha pensado, na hora que ela fosse entrar no lugar do marido, pelo marido estar morto, talvez ela pensou assim, no dia do casamento do meu filho com aquela moça, filha de fulano de tal, eu vou ter que fazer o papel, vou entrar com ele na igreja, o pai não está lá, mas eu vou estar na igreja com ele, vou entrar ali na hora da cerimônia. Ela deve ter pensado muitas coisas, talvez pensou na formação dele, mas chegou o momento em que aquele pensamento que ela tinha de bênção, de alegria, de vitória, veio abaixo. E nós sabemos que muitas das vezes acontece isso no dia a dia. As pessoas idealizam muitas coisas, não pela morte, mas muitas circunstâncias pode causar essa desilusão e tirar a esperança das pessoas daquilo que elas idealizavam na sua vida. Muitas pessoas têm passado por problemas de saúde, problemas familiares, pessoas têm a perda do emprego, ou situações que têm dificultado as pessoas. E chega um momento que as pessoas entram numa situação que diz, eu agora não posso fazer mais nada. Este momento em que nós não podemos fazer mais nada, eu quero dizer que, mesmo nessa circunstância, para nós que conhecemos Deus, nós que conhecemos Cristo, hoje há esperança. Talvez você que me ouve na sua casa, talvez você que me ouve aí através da internet, talvez no seu escritório, onde quer que seja, talvez aqui há alguém que diz assim, mas o meu caso é diferente, a minha situação é diferente, não é o meu filho que morreu, mas o meu problema parece que é mais grave do que se fosse uma morte, porque a morte eu sei que um dia ela vai chegar, mas o meu problema é muito mais sério. Eu quero dizer que, mesmo que você pense assim, Jesus tem solução para a sua vida. A esperança para você. A esperança que as coisas mudem. Nós, quando estamos passando por alguma dificuldade, alguma situação de pressão, nós somos tentados a ceder. Chega um ponto que diz, não vou mais lutar, não vou mais fazer nada, eu vou aceitar a situação e vou deixar para lá, não vou mais lutar, mas mesmo neste momento difícil, eu quero dizer que Deus tem a resposta para a sua vida. Deus tem uma resposta para você. Deus tem solução para o seu problema. Essa mulher, ela pensou assim também, agora vou pegar o meu filho, chegou a hora, no nosso tempo presente, quando há um funeral e o corpo está sendo ali velado, nós sabemos, no nosso caso, como evangélicos, geralmente o ministrante vai lá dar uma palavra para a família, para os amigos, e as pessoas que estão lá ouvindo, é marcado o horário do funeral, e as pessoas quando estão ouvindo a pessoa que está falando, e quando ele diz assim, olha, nós vamos orar agora pela família, e da nossa parte está encerrado, os familiares que estão lá e os amigos, sabem assim, é a hora de levar o corpo para o cemitério ou para sepultá-lo, se a cerimônia está sendo feita no cemitério. Quando não há essa percepção, as pessoas veem chegar o pessoal da funerária, que estão lá aguardando a liberação para que eles possam pegar o corpo e levar para o carro e levar para o cemitério. Essa hora é a hora em que as pessoas dizem, não há mais nada para fazer.
A única coisa que nós temos que fazer é, nestes últimos momentos, honrar a lembrança da pessoa, do familiar e sepultar. Daqui a pouco vai ser sepultado e vai ficar marcado na história. E essa pessoa passou dessa vida para outra, deixou boas lembranças, boas memórias, ou más, não tem mais nada para fazer. E essa mãe dessa cidade, e a mãe deste jovem, ela passou por todos estes momentos. E quando ela vai saindo da cidade, em que a sua família e os amigos e os moradores daquela cidade vão para o cemitério, na mente dela nunca podia passar a imaginação de que ela estava a poucos metros, a pouca distância de que surgisse novamente uma esperança na sua vida para que ela pudesse reativar os seus sonhos, para que ela pudesse renovar as suas esperanças e os pensamentos em relação ao seu filho, porque não era normal, não era um fato que ocorria sempre, que naquele momento várias pessoas já tinham sido sepultadas. Naquela cidade, certamente, muitas pessoas já tinham sido sepultadas, como no nosso caso, muitas pessoas já foram sepultadas. Mas naquele dia, essa senhora, ela, quando estava saindo para ir para o cemitério, na porta da cidade, ela encontrou com o Senhor da vida. Ela encontrou com Jesus, o dono da vida. E aquilo que não passava mais pela sua mente, aquilo que não havia mais nenhuma esperança no seu coração, porque ela não podia nunca, certamente desejo, vontade de ver o seu filho, vontade até que o seu filho levantasse daquele caixão, certamente ela tinha vontade, ela não queria nem ver o seu filho naquele lugar, mas ela não podia saber, não podia imaginar que a poucos metros dela estava ali alguém que estava observando o seu sofrimento. Diz a Bíblia que Jesus, quando vê a multidão que estava saindo e ele chegando na cidade, ele vê que vinha uma multidão e as pessoas naquele funeral, ele viu quando algumas pessoas estavam a carregar aquele caixão e sobre aquele caixão estava deitado esse jovem, e Jesus diz que olhou para aquela mulher, viu a mãe, porque eu quero dizer para você que Deus conhece o coração. No meio daquela multidão, o Senhor viu o coração da mãe, o Senhor sabe quem é, o Senhor conhece a situação, conhece o problema, ninguém precisou dizer a ele teve compaixão, e ele dirigiu-se à mãe daquela pessoa, daquele defunto, e diz assim, cheio de compaixão por ela, diz, não chores. Ela podia dizer assim, como eu não posso chorar? Ela podia dizer, como eu não posso chorar? Está aqui meu filho, faleceu, era meu filho único, faleceu, eu estou indo para o cemitério para sepultá-lo, nunca mais o verei. Mas a Bíblia diz que não houve este tempo para que ela pudesse dialogar. Talvez quando ela ouviu a palavra não chore, pode ter passado como um reflexo, como um relâmpago, como algo assim muito rápido na sua mente. Esse pensamento, como eu não posso chorar? Eu tenho sentimentos. Mas a palavra que Jesus lhe deu foi para que ela não chorasse, mas imediatamente o Senhor Jesus dirigiu-se àquele jovem defunto e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente, diz a palavra, que ele assentou-se e começou a falar. Começou a falar e aquilo foi um momento maravilhoso. Imagine o coração daquela mãe, imagine as pessoas que ali estavam, porque a Bíblia diz que apoderou deles um grande temor, porque aquele jovem, imediatamente, ele começou a falar e diz que quando ele falava, e certamente estava expressando a sua perplexidade, o que ele estava fazendo no caixão? No meio da rua, o que ele estava ali a fazer? Ele diz que começou a falar e as pessoas criaram um temor, a Bíblia não diz, talvez até algumas pessoas até correram, mas a verdade é que o Senhor Jesus estava ali para abençoar aquela mulher. Jesus estava ali para trazer novamente ao coração daquela mulher a alegria, a paz, a felicidade e renovar os seus sonhos em relação à sua família. E nessa noite, Deus pode mudar a circunstância da sua vida. Deus pode renovar a sua esperança. Não há nada perdido para Deus. Não há um tempo passado para Deus. Deus é todo poderoso para mudar todas as coisas.
Não importa qual seja a situação, não importa o que tem dito a você, não importa o que as pessoas têm falado a você, não importa o que as pessoas têm imaginado, nem você mesmo imaginado a respeito do tempo passado, porque nessa noite Deus pode fazer novas todas as coisas, e Deus pode renovar a sua esperança. Deus pode fazer com que você possa viver novamente a alegria, o gozo. Deus pode fazer com que você possa ter essa renovação interior. Porque neste caso as pessoas criou-se um temor. E certamente, conforme a expressão da palavra de Deus, eles disseram, nós nunca vimos tal coisa. E certamente um grande profeta surgiu entre nós, levantou-se entre nós e Deus visitou o seu povo. Há aqui um milagre acontecendo por causa da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Mas a verdade é que o maior milagre que aconteceu foi a renovação da esperança daquela mulher. Porque ela já estava certamente conformada com a situação. Não conformada no sentido de estar alegre, mas sabia ela que não tinha mais nada a fazer. E nessa noite eu quero desafiar a você que me ouve, a você que talvez tenha uma situação que diz assim, eu não posso fazer mais nada. Tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. Eu já lutei. Há situações que fogem do nosso controle, não está na nossa mão, e eu já fiz o que eu tinha que fazer. E agora, tudo indica que não há mais nada para fazer. Se perguntasse a essa mãe, a resposta dela seria, não há mais nada para fazer. Enquanto meu filho estava doente, eu busquei os recursos, eu fiz análise, eu pedi a Sara para fazer lá os análises, liguei para o 112 para ela vir cá ajudar, fez de tudo, mas não deu certo. Não conseguimos. Esforcei, eu fiz tudo o que deveria fazer, mas não tem mais nada para fazer. E há situações na nossa vida, e talvez seja esse o seu problema, o seu caso nessa noite. Talvez você tenha também o sentimento de que não tem mais nada para fazer. Não há mais nada. Mas eu quero dizer que Deus é o Deus poderoso que faz brotar água em terra seca. É o Deus que faz surgir coisas novas. É o Deus que faz nova todas as coisas. É um Deus que não está limitado à nossa mente, ao nosso entendimento. Deus não é finito como nós. Deus é o Deus do impossível, Deus que tudo pode fazer. Então, nessa noite, eu desafio você que nos ouve, talvez aí na sua casa, se você estiver aqui presente, eu desafio você a abrir o seu coração, a deixar que Deus, que o Espírito Santo trabalhe na sua mente, no seu coração, e possa Ele trazer ao seu coração esse fio de esperança. E dizer, se Deus pôde levantar, se Deus fez isso com essa pessoa, aquela mulher estava semelhantemente, não no sentido físico, mas a situação era tão grave, que ela certamente também não tinha mais solução. Mas com ela aconteceu de Jesus chegar até ela e mudar a sorte dela. E eu também preciso que o Senhor faça um milagre na minha vida. Eu preciso que o Senhor se achegue a mim também, trazendo uma novidade. Eu já não tenho mais para onde lutar, não sei mais para onde me bater. Eu preciso que Jesus faça isso na minha vida. E eu quero dizer que nessa noite, se você puder crer, Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode trazer esse renovar da esperança na sua vida. Eu lembro do texto bíblico, quando o rei Davi, o seu filho, adoeceu, e diz a palavra de Deus que ele ficou lutando pela vida do seu filho. Ele não comeu, não bebeu, ele entrou num jejum. Os seus amigos, os seus súditos, as pessoas do palácio, chegaram para ele, Davi, você precisa comer, você não pode ficar assim, você precisa comer. E ele entrou numa campanha, digamos assim, de jejuar, num propósito, para que Deus pudesse salvar aquela criança e dar vida a ela. Tudo que ele pôde fazer, ele fez. No caso dele, ele não conseguiu, porque Deus tinha um propósito. Ele não conseguiu, mas ele não desistiu da oportunidade, porque para ele era possível Deus fazer algo ainda na sua vida.
Ele achava que Deus podia, e Deus podia. Mas nessa noite, o que eu quero dizer para você é que você não pode alimentar na sua mente, no seu coração, o pensamento humano, no sentido de que, mas isso é muito difícil. Eu acho que Deus não pode mudar isso. Eu acho que Deus não pode reverter a situação. Eu quero dizer que eu não sei como, e você também não precisa saber como. O que eu quero dizer é que Deus pode fazer. Você não tem como explicar como é que Deus faz aumentar o osso da perna de alguém para ficar no mesmo tamanho. Você não sabe explicar como é que Deus forma as coisas, não compete a nós, a nossa mente é finita, nós não conseguimos explicações para muitas coisas, mas nós cremos que Deus é o Deus do milagre, Deus que pode fazer, Deus pode mudar a situação. E quando nós nos aproximamos deste Deus, Ele é poderoso para operar, para agir. Então, se nessa noite você tem um problema, uma dificuldade, se você está na condição de dizer, eu não tenho mais solução, este caso já está perdido, isso já foi decretado a minha derrota nessa situação, mas eu quero dizer que nessa noite Jesus quer contrariar esses vereditos que já te deram a seu respeito. Jesus quer fazer que você possa gozar novamente a esperança, a alegria, aquilo que alimentaste no seu coração para a honra e glória do nome dEle. O Senhor pode mudar. Eu convido a igreja a ficar de pé e nós vamos orar. E quem sabe você, nessa noite, Deus trouxe essa palavra ao seu coração, porque Deus quer e Deus está vendo. Assim como Deus contemplou aquela senhora, no meio daquela multidão, Deus disse para ela, não chore. A Bíblia diz que Ele moveu-se de grande compaixão por ela, por saber o seu sofrimento, por conhecer a sua história, por saber exatamente o que passava na sua vida. Ele trouxe a ela a esperança, Ele ressuscitou o seu filho. E nessa noite, Deus quer também ressuscitar a sua esperança. Deus quer alegrar, Deus quer trazer a você a condição de mudança para a sua vida. E se há alguém entre nós que precisa desse toque de Deus, que precisa deste milagre de Deus na sua vida, enquanto nós vamos cantar, eu quero convidar você a não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, não se preocupar com ninguém que está do seu lado, mas preocupar com a sua situação e deixar que essa palavra de Deus possa tocar o seu coração, que o Espírito Santo possa encontrar guarida no teu coração, para dizer assim, vá lá, eu quero mudar a sua vida. Creia, então somente creia, porque o Senhor pode mudar a sua vida. Você não precisa dizer nada, você fale com o Senhor, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso deste milagre, eu preciso que essa esperança, Senhor, possa ser renovada nessa noite. Enquanto nós vamos cantar, eu vou pedir os irmãos do grupo de louvor para estar cantando. Enquanto ele estiver cantando, se você quiser receber a oração, se você quiser ter essa mudança na sua vida, não importa qual seja a sua situação, o problema que te aflige, o importante é que você creia e saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Oh,